Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Ele é o Santo, é o Filho de Maria, é o Deus de Israel, é o Filho de Davi. Vamos a Ele com as flores dos trigais, com os ramos de oliveira, alegria e muita paz. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Irmãos e irmãs, celebramos o memorial de Jesus, a sua fidelidade, a sua entrega neste domingo de Ramos. Em comunhão com todos vocês que participam pelas redes sociais e hoje através da rádio Coração Fiel. O Senhor nos põe diante de seu Filho. É Ele o modelo de vida, o discípulo que assume de fato o caminho com o Pai. Celebrar o memorial de Jesus é estar em comunhão com todos aqueles que se encontram em casa, na igreja doméstica, com os que se encontram doentes, com os trabalhadores, os desempregados, os que trabalham assumindo de fato o cuidado com os doentes, mas também os pequenos comerciantes ou os comerciantes que enfrentam também a ameaça de desemprego, essa instabilidade econômica. Mas a pessoa deve estar acima da economia. Neste caminho, diante do Senhor, cada um coloca-se em sua presença. Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem, as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não serei humilhado. Palavras do Senhor. Meu Deus, por que me abandonaste?
aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte, e agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Anunciarei o vosso nome aos meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores. Glorificai-o, descendentes de Jacó, e respeitai-o, toda a raça de Israel. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Leitura da segunda carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condições divinas, não fez do igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome, assim o nome de Jesus. Todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra da salvação. Jesus Cristo se tornou obediente até a morte no madeiro.
paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos, e este o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: É como dizes. E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quantas coisas eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra. E o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governo costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinham um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão: Quem vos quereis que eu vos solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritavam: Barrabás. Pilatos perguntou: Que farei com Jesus, que chamam de Cristo? Todos gritaram: Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve o Rei dos Judeus. Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e de novo o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio repartindo entre si as suas vestes. E ficaram ali sentados montando guarda. Acima da cabeça de Jesus puseram o motivo da sua condenação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus.
As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. Aos outros salvou, salva a si mesmo. É rei de Israel, desce agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo, disseram: ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um grande grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes, a terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: ele era mesmo Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, irmãos e irmãs, penso que a nossa atitude primeira talvez fosse o silêncio. Depois de uma caminhada quaresmal, de um tempo de conversão, de um caminho feito nestas 5 semanas, a proclamação da palavra de Deus nesta manhã de domingo nos põe diante de um Deus que é próximo, vizinho, que caminha com a humanidade e ao mesmo tempo assume a sua promessa e coloca-se do lado daquele que de fato é fiel até as últimas consequências. O enviado do Pai, o ungido, torna-se de fato o modelo de discípulo. O modelo de discípula para que o anúncio, o testemunho revele não a si mesmo, mas revele primeiramente o Pai. E ao revelá-lo e testemunhá-lo,
o discípulo que está pronto para assumir de fato a missão, sabendo enfrentar as oposições e as perseguições. Jesus é o servo sofredor que a profecia de Isaías já havia dito mais ou menos nos anos 597. Em Jesus, a profecia toma corpo, por assim dizer, torna-se plena, e o servo sofredor, que carrega sobre si o sofrimento pessoal e comunitário, revela o rosto de Deus, revela o rosto do Pai, que se torna próximo, vizinho, e que escuta o grito, o sofrimento de seu povo. Por isso Deus dá ao servo uma língua adestrada para anunciar a boa nova aos deprimidos, aos oprimidos, aos que vivem em situação de destruição, de sofrimento. Mas traz também uma palavra boa, não só aos que estão abatidos, desanimados, mas também àqueles que assumem o caminho dentro do mundo a serviço da vida. Como entender e olhar o texto da profecia do profeta Isaías neste contexto de pandemia? O servo sofredor que coloca-se em comunhão com toda a igreja doméstica, que ora, que celebra e que testemunha o amor do Pai. E que muitas vezes esta igreja doméstica insegura, diante de tantas situações, se não encontra naquele que de fato é o centro e que se desloca do centro para que a humanidade seja por pouca coisa. Como entender esse texto do profeta Isaías, olhando para os trabalhadores informais, os que enfrentam tantas e tantas situações? Como o texto pode iluminar a vida dos trabalhadores que precisam ganhar o pão, mas que também é chamado a ficar no isolamento social? Como o servo que carrega a dor, o sofrimento da humanidade, encontrá-lo presente em tantos pequenos comerciantes que veem pelo fio a sua empresa, o seu caminho de empregar pessoas, mas também de enfrentar a sua vida, ameaçados. Os grandes senhores da economia não sofrerão com a pandemia. Saber colocar-se no caminho de Jesus é assumir de fato a ternura de um Deus que se faz presente. E o servo de Javé, o servo sofredor, ele tem ouvidos dados por Deus para saber escutar, saber estar atento à dor, ao sofrimento, às alegrias, às esperanças ou às tristezas. Celebrar o domingo de Ramos dentro desta realidade em que estamos celebrando hoje é olhar para aquele que foi crucificado e se perguntar até onde eu, como padre, ou você, nós como cristãos, de fato testemunhamos Jesus de Nazaré, ou corremos o risco de seguir a um Jesus que de fato é produzido e maquiado. O servo sofredor, ele assume com toda ternura, com todo vigor e com toda coragem a palavra do Pai. E ao mesmo tempo, entrando em Jerusalém, ele enfrenta uma estrutura de morte, mas é aclamado e percebido
por aqueles que de fato percebem o sinal do Deus da vida. E diante dos sumos sacerdotes, dos doutores da lei, do governador Pilatos, e aí poderemos dizer do Império Romano, Jesus silencia e assume a sua total confiança em Deus. Como cada um de nós saber encontrar no Senhor a sua força, a sua coragem, e saber enfrentar e sair de uma situação que nos desafia. Por último, Jesus grita: meu Deus, por que me abandonaste? O grito humano torna-se também um grito de confiança diante do Pai. É o grito, muitas vezes, de tantas e tantas famílias, de tantas pessoas. Mas no final do Evangelho, o centurião, os soldados, que não são judeus, que não são homens do templo, percebem que de fato aquele é o Filho de Deus. Da boca dos que não estão acostumados a seguir certas doutrinas, da boca daqueles que de fato não assumiam a lógica do templo de Jerusalém, nem muito menos a orientação dos sumos sacerdotes, percebem que Jesus é o Filho de Deus. Na realidade do mundo em que vivemos, muitas vezes o testemunho vem de onde a gente menos espera. Jesus torna-se então a pedra angular, a pedra que os doutores rejeitaram, que os construtores rejeitaram. Deus a tornou de fato a pedra angular. Que esta celebração e esta Semana Santa que tem início ajude-nos no caminho do Senhor e sejamos de fato discípulos e discípulas, e peçamos ao Pai que Ele nos dê uma língua adestrada para dar e anunciar uma boa palavra, ouvidos para escutar e ao mesmo tempo olhos para enxergar a vida, o anúncio, o testemunho de tantas e tantas pessoas que dentro dos hospitais ou fora deles tornam-se presença samaritana, torna-se presença daquele que de fato sabe carregar a cruz junto com os sofredores. Que o Senhor nos dê a graça, no seguimento ao seu Filho, de ser sinal de sua presença, que vê e tomado de compaixão, cuida. Permaneçamos um instante em silêncio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.
E diante do Senhor, cada um faz a sua oração, a sua prece, confiantes no Pai, aí em sua casa, de onde nos acompanha, seja através da rádio Coração Fiel e como igreja doméstica. Escutai, Senhor nosso Deus, a nossa oração nesta manhã de domingo. Dai-nos ouvidos de discípulos, de discípulas. Dai-nos olhos para enxergar e ver, e assim, tomados de compaixão, saber cuidar. E a nossa oração chegue a Ti. Tudo isto te pedimos e te agradecemos por Cristo nosso Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, para que as nossas oferendas, juntamente com a nossa vida e a vida de toda a humanidade, sejam aceitas por Deus Pai, que é misericordioso. Receba, Senhor, com tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos reconciliados convosco, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, alcancemos pelo sacrifício do vosso Filho o perdão que não merecemos por nossas obras. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e misericordioso, por Cristo Senhor nosso. Inocente, Jesus quis sofrer pelos pecadores. Santíssimo, quis ser condenado a morrer pelos criminosos.
Sua morte apagou nossos pecados e sua ressurreição nos trouxe vida nova. Por ele os anjos cantam vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos e dignas de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade, no anúncio da palavra e seja testemunha de teu Filho. Juntamente com o vosso servo dos servos, o Papa Francisco, com o nosso Bispo Eugênio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também, tu que és o Deus da vida, dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. No silêncio, cada um apresenta ao Pai os parentes, os amigos já falecidos, e rezemos especialmente pelas vítimas da pandemia e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, Pai Santo, nós vos pedimos, tende piedade de nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo,
A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, como igreja doméstica, como igreja que se encontra aqui na matriz, digamos juntos a oração que o Senhor nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Felizes os convidados e convidadas para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. De amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Vós sereis os meus amigos se seguides meu preceito. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado.
Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Permaneci em meu amor e segui meu mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Oremos. Saciados pelo sacramento, nós vos pedimos, ó Deus, como pela morte do vosso Filho nos destes esperar o que cremos, dai-nos pela sua ressurreição alcançar o que busquemos. Por Cristo nosso Senhor. Então, irmãos e irmãs, queremos comunicar a vocês que a partir de terça-feira a secretaria da paróquia estará aberta, onde você pode se informar, fazer sua devolução do dízimo e também, a partir de sua possibilidade, oferecer alguns alimentos, deixando na secretaria para famílias que sofrem em razão do momento que vivemos. Então já aparecem alguns sinais. Então, cada um poder fazer a sua doação. Antes da bênção final, vou abençoar os ramos que encontram-se nas portas ou dentro de casa. Segunda-feira, o Cristo crucificado, que estava na matriz, no altar, e hoje ele encontra-se na sacristia, irá percorrer amanhã, dia 6, às 18 horas, as avenidas Brasil e Bernardo Saião. E em pontos estratégicos será dado a bênção às famílias e à cidade de Séries. No dia 7, às 18 horas, o Cristo crucificado irá percorrer os bairros da Vila Mutirão, Machado Correia, Petrópolis, Milton Ferreira, Antônio Rabelo e Aldeia do Vale. E em pontos estratégicos será concedida bênção às famílias. No dia 8, às 18 horas, será feito o ofício das 7 palavras de Jesus na cruz. Este momento será no Mirante. E no final, será concedida uma bênção a toda a cidade de Séries. E pedimos desculpas pelas falhas na transmissão, por problemas técnicos e problemas de internet. Estaremos providenciando o melhoramento dessas duas realidades a partir de amanhã. Queremos agradecer à Rádio Coração Fiel, ao Padre Delton e o nosso irmão, que agora me falha a memória, que conversei com ele ontem e se prontificou na hora para nos ajudar. E que o Senhor, o Deus da vida,
Ele nos dê a graça de testemunhá-lo e ao mesmo tempo de servir uns aos outros. Vamos pedir a Deus a bênção dos ramos. Deus eterno e todo-poderoso, abençoai os ramos que se encontram nas casas, como sinal de seguimento ao teu Filho, de confiança e de fé, para que, seguindo com alegria o Cristo, nosso Rei, cheguemos por Ele à eterna Jerusalém, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus da vida, o Deus que nos criou, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e que o Senhor nos acompanhe nesta travessia em que o mundo vive em pleno século XXI. Um bom domingo e uma boa semana. Graças a Deus. A morrer crucificado, teu Jesus é condenado por teus crimes, pecador, por teus crimes, pecador. Pela Virgem dolorosa, nossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus.